Mas, presidente, eu não poderia também, no dia de hoje, deixar tecer, ainda que rapidamente, alguns comentários sobre esse fenômeno da CPI que três colegas nossos estão propondo aí. Vejam, eu quero aqui dizer primeiro o seguinte: eu fui abordado pela minha colega, por quem nutro um respeito muito grande, a deputada Kitty Lima, recebi dela no dia 20, portanto, na terça-feira da semana passada, recebi o requerimento que propõe a CPI da Covid aqui em Sergipe. Na quarta fui feriado. Na quinta-feira, eu já fui surpreendido com alguns colegas dizendo: Irã, o que é que está havendo? Se você não assinou essa CPI é porque tem alguma coisa errada com ela. E eu, sem entender, o que é isso? Como é que tá? Eu entendia que a CPI estava num processo de discussão para conseguir adesão de assinaturas, etc. Era isso que eu estava, recebi na terça, imediatamente passei para a minha assessoria analisar. Eu já tinha e tenho um convencimento político sobre esta CPI, mas estava esperando, evidentemente, o requerimento, porque eu não gosto de fazer análise apenas sob o ponto de vista da política. Eu queria ver, do ponto de vista técnico, qual era o encaminhamento para analisar. Estou analisando, analisei, já tenho posição política, mas do ponto de vista técnico, eu estou fundamentando. Acabei de receber, antes dessa sessão, uma orientação da minha assessoria jurídica, que trabalha para o mandato, pedindo que eu aguarde, que tem novidades no estudo sobre isso. Então, vejam, eu estava num processo de aprofundamento da análise da CPI, embora já tenha uma convicção política firmada. E aí fui surpreendido com essa questão. Bom, eu então me considerei, primeiro, desobrigado de dar resposta à minha colega, que é líder da oposição, porque se havia um processo de busca de adesão à CPI, mas, ao mesmo tempo, eu fui informado que tem um card dizendo que tem três que estão na linha de frente, estão publicados aí como sendo os que defendem a CPI, os outros não. Peraí, mas eu ainda não tenho posição explicitada sobre isso. Eu estou analisando o conteúdo. Bom, ao ver aquilo, já me senti desobrigado de dar uma resposta individual à colega. Me senti agora liberado para dar uma resposta pública. Começo a fazer agora, mas não vou concluir hoje não, porque ainda tem coisas que estão sendo analisadas e eu gosto de ser responsável nas minhas posições. Presidente, eu quero lembrar aqui uma coisa. Eu fui deputado federal, como meus colegas sabem, e presidia o Brasil naquela época o presidente Lula, que, como todo mundo sabe, foi eleito pelo meu partido. Né? E eu não tive nenhum constrangimento, nenhum problema de assinar a CPI lá no Congresso Nacional, que a orientação do governo era para não assinar. Eu era da base do governo. Assinei, porque me convenci de que a CPI era um instrumento. Primeiro, eu acho que CPI são instrumentos de trabalho do parlamento. Né? E são instrumentos que têm que servir a propósitos muito claros, muito evidentes. Eu não quis entender, e aí, deputado Francisco Alberto, Vossa Excelência tem razão. O que ficou colocado é de que a orientação bolsonarista para seus apoiadores nos estados e no município era que replicassem. Mas eu, em respeito aos colegas, não quis me valer apenas disso para tirar a minha posição. Quis estudar. Não deu tempo. Já foi colocada uma posição pública, primeiro colocando que só três defendiam, quando eu ainda estava analisando o texto, que tinha recebido recentemente. E segundo, aquela postagem também que saiu da colega que lidera a oposição, colocando essa questão de que quer ver quem está no bolso e quem não está. Eu não quero aqui analisar, cada um fala o que quer, é livre para falar o que quer, evidentemente responde, né, pelo que fala, mas eu quero só lembrar o seguinte, presidente, eu fui deputado federal, assinei CPI, eu fui vereador em Aracaju, Deda era prefeito. O líder do governo, Deda era prefeito, tanto era do meu partido, o líder do governo era Emanuel Nascimento, que veio conversar, que tinha proposta de CPI, eu disse, Emanuel, essa daqui eu não vou assinar, mas essa outra eu assino, porque essa outra eu concordo. Assinei CPI, era Deda prefeito. A orientação do governo era para não assinar. Não tenho problema de assinar. Assinei aqui, esta legislatura. O deputado Samuel Carvalho, que é um dos proponentes dessa CPI, sabe. Veio conversar comigo, me convenci da importância da CPI que ele estava propondo, assinei. Eu não tenho avaliação ou juízo a priorístico sobre CPIs. Eu quero conhecer quem está
propondo a fundamentação. Eu confesso que, por exemplo, eu me pergunto, eu assinei já algumas CPIs aí, no que foi que deu? Eu, no meu mandato, especialmente, eu tenho me organizado para buscar as informações que preciso através de outros instrumentos. Eu já percebi que a CPI, veja, a CPI funciona como a composição. É a composição que tem, que vai respeitar a proporcionalidade dos partidos. O governo vai continuar tendo maioria, né? Bom, mas isso, para mim, não é elemento desestimulador de propor CPI. Eu acho que ela tem que ser proposta quando ela é necessária. Eu acho que ela tem que ser encaminhada quando ela é necessária. Eu acho que ela tem que surtir efeitos. Eu já vi CPI surtir efeitos muito bons. Mas, veja, diante do que aconteceu, primeiro, me senti desobrigado de dar resposta diretamente à minha colega. Estou dando publicamente, fazendo uma análise preliminar. Segundo, eu me permiti também analisar que o objetivo maior da CPI não era exatamente ir atrás das informações. Me pareceu, da forma como a coisa foi colocada, que era fazer a promoção de alguns colegas e atacar outros. Aí a esse papel eu não me presto. A esse papel eu não me presto. Eu estou concluindo a análise técnica do requerimento que me foi encaminhado pela minha colega, deputada Kitty Lima. Vou, a partir dessa análise técnica, emitir a minha posição política e técnica. Espero que elas coincidam. Pode ser até que tenha algum atropelo, espero que elas coincidam. Mas queria hoje me manifestar falando sobre isso, dizer que foi ruim. Eu, inclusive, teria até algumas sugestões a apresentar para ajudar no processo de me convencer e talvez até de convencer outros, mas o procedimento atropelado dificultou tudo. É isso, presidente, que eu queria dizer. Mais 2 minutos. É isso que eu queria dizer. Eu quero, nesse sentido, inclusive, justificar a deputada Kitty Lima, que, eu repito, é uma pessoa com quem trabalhei durante um período lá na Câmara Municipal, um período do mandato de vereador. Sempre tivemos uma relação muito boa, inclusive muito aproximada. Ela conhece quais são os meus procedimentos. Ela sabe que eu não me deixo ser colocado no bolso nem de governador, nem de prefeito, nem de presidente, e também não me deixo colocar no bolso de liderança nenhuma. Nem liderança da oposição, nem liderança da situação. Eu dialogo, respeito, sigo as orientações com as quais concordo. Agora, ficar no bolso, eu não fico. Portanto, eu fico muito tranquilo com esse debate. Agora, me senti na obrigação de dar essa satisfação hoje aqui, porque deixei de dar algum tipo de resposta à deputada, minha colega, por quem nutro respeito, e precisava dizer por que é que não dei. Aí, numa relação amigável e respeitosa. Não dei porque me senti desobrigado. Porque a partir do momento que a cobrança passou a ser daquela forma e pública, agora o debate é público. E eu vou colocar quais são os motivos e as razões da minha posição que, assim que concluirmos essa análise, estarei apresentando, senhor presidente, mas quis fazer essa análise preliminar pedindo a compreensão de todos e espero que a gente consiga avançar na busca das informações. É papel do Legislativo fiscalizar. Eu acho que CPI é instrumento legal, legítimo, não tenho nenhum problema com CPI. Agora, repito, não sou enquadrado, né? E também não sou enquadrado especialmente por aqueles que são destacados para ficarem fazendo pressão quando eu sei que servem a propósito, por exemplo, que eu não apoio. Pessoas que apoiam a política de atraso para esse país e de buscar cada vez mais acabar com os direitos do povo trabalhador e do povo mais pobre desse país. Não vou ficar refém de pressão de pessoas que vai numa linha totalmente adversa daquela que eu defendo, né? Meu eleitorado me conhece, inclusive perguntou, presidente, tem alguma coisa errada com a CPI? Diga logo que é, porque se você já não assinou, tem alguma coisa errada. Eu disse inicialmente, não, eu estou analisando ainda, calma. Não, mas já está aqui dizendo que você não assinou. Eu digo, gente, mas eu estou sendo consultado agora, como é isso? Então, me senti obrigado a dizer hoje, não dei a resposta à minha colega, porque achei que passou, o procedimento me obrigou a dar essa resposta pública. Era isso. Obrigado, presidente.